Bom dia. Vamos dar início ao nosso quarto Ave Show, uma iniciativa do Laboratório de Saúde das Aves e Inovação Tecnológica do IPVDF, que é o nosso Instituto de Pesquisa Veterinária Desidério Finamor, né, que é o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. O Ave Show, ele tem o objetivo, né, de apresentar inovações tecnológicas, resultados de pesquisas, né, no âmbito da avicultura, né, tanto resultados dos pesquisadores do IPV, como outros resultados importantes dos nossos parceiros do Grupo de Pesquisa Inova, do CNPq, né. Este nosso evento também ele é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal do IPVDF, né? E hoje nós temos um tema extremamente importante para apresentar, né, que é sobre a doença de Newcastle, né? Então, o tema hoje proposto pela nossa colega Carla Rodenbusch é a importância da vigilância no controle da doença, né? Então, para nós é um prazer hoje ter a doutora Carla Rosane Rodenbusch apresentando para nós esse webinar, né? Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Sanidade Avícola pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Microbiologia Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialização em docência de ensino superior pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. Atualmente, ela trabalha no Laboratório de Virologia do IPVDF, com diagnósticos de suínos e aves, e é docente do nosso programa de pós-graduação em saúde animal do IPVDF, né? E aonde ela é docente, então, das disciplinas de virologia, zoonoses e saúde pública. Então, vou passar já de imediato a palavra para a doutora Carla e agradecer já de antemão a sua participação no nosso Ave Show. Obrigada, Benito, pelo convite. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, ou de repente eu... Perfeito. Tá. Então, eu queria agradecer pelo convite, acho que é sempre importante a gente divulgar esse conhecimento, né, que a gente tem lá dentro do Instituto. Então, eu preparei uma apresentação, eu acho que eu falo em torno de 30, 40 minutos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos começar. O tema, então, que nós vamos conversar, então, é sobre Newcastle, né, a importância da vigilância no controle dessa doença. Eu vou fazer, inicialmente, um breve histórico da doença, falar sobre a ocorrência dela no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, falar um pouco sobre a doença, e aí nós vamos depois entrar, então, sobre dados de vigilância. Então, a doença de Newcastle, né, tem relatos de que ela é anterior a 1926, mas em 1926, na Indonésia, teve um surto muito grande, e aí, então, todos esses sinais clínicos foram tidos, então, como sendo de uma doença. E aí, no ano seguinte, em 1927, na cidade de Newcastle, esse grupo de sinais clínicos foi, então, classificado realmente como a doença de Newcastle, porque surgiu esse surto grande lá na cidade de Newcastle, na Inglaterra. E a partir daí, então, nós tivemos 3 grandes panzotias da doença, né? Essa inicial em 1926, que começou na Inglaterra, e se espalhou para a América do Norte e diversos outros países da Europa e África. Em 1960, então, a gente teve outro surto que inicialmente teve início, né, no Oriente Médio, e aí esse já não estava mais relacionado somente com aves, com galinhas, né, com avicultura comercial ou doméstica, mas sim com comércio de psitacídeos, né, que é a família de araras, papagaios e calopsitas, essa família de aves.
E depois, em 1970, também no Oriente Médio, mas aí relacionado à criação de pombos de competição e ao comércio dessas aves, né? Então, aqui no Brasil, o início da doença foi em 1953, na cidade de Belém, em Macapá, isso na avicultura comercial. E a partir daí, então, ela foi uma doença devastadora na avicultura comercial do Brasil. Então, de 70 até 75, a gente teve uma perda de 1.300.000 aves por causa da forma viscerotrópica da doença. A doença de Newcastle foi o terceiro problema sanitário na avicultura de corte de Minas Gerais, e na década de 1980, ali, o segundo problema sanitário da indústria avícola brasileira. Em 1984, quase 75% dos casos notificados no Brasil, eles eram aqui do Rio Grande do Sul. E a partir de 1995, então, a gente não teve mais casos notificados da avicultura comercial. Isso se deve principalmente à implantação do Programa Nacional de Sanidade Avícola a partir de 1994. Com relação à avicultura doméstica, né, ao longo de todos aqueles anos ali, a gente tinha avicultura comercial, mas a gente tinha também Newcastle na avicultura doméstica. Então, cessando a avicultura comercial, a gente permaneceu ainda alguns anos tendo casos de Newcastle na avicultura doméstica. Então, a gente teve em 96, 99, 2000, 2001, e os últimos casos foram em 2006, que foram 3 grandes surtos. Aqui no Vale Real, no Rio Grande do Sul, em Lambari do Oeste, em Mato Grosso, e em Manaus. Eu procurei o mapa de 2020 sobre a ocorrência de Newcastle na OIE, mas ele está incompleto, ele tem somente do primeiro semestre, então eu resolvi trazer o do segundo semestre de 2019. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia que a doença de Newcastle ela ainda é circulante no mundo, né? Tem países, eu não sei se vocês enxergam aqui o meu cursor, tem países onde a doença ela é ativa ainda, né? Aqui na América do Sul, então, a maioria dos países, eles têm ausência da doença com exceção da Colômbia, né, que teve casos positivos em 2019. Então, ela é uma doença preocupante ainda, porque ela não é uma doença erradicada, né. Ao longo dos anos, a gente tem surtos em determinadas regiões. Mas, bem, o que é a doença de Newcastle, né? Ela é uma doença viral, transmitida por um vírus, né, altamente aguda, altamente contagiosa e aguda. Então, os sinais clínicos da doença são basicamente sinais respiratórios, nervosos, diarreia e edema de cabeça. E ela é uma doença devastadora, como eu já mostrei ali alguns dados, uma vez introduzida em uma criação comercial não vacinada, ela causa uma mortalidade muito grande. Ela é uma doença que pertence ao Código Zoossanitário da OIE, né, e por isso, então, ela tem restrições comerciais. Então, ela é uma barreira sanitária para o comércio de carne de frango. E a gente tem a importância de se estudar essa doença, né, que o Brasil é o maior exportador de carne de frango. Então, a gente não pode perder esse status e nem correr o risco de ter essas restrições comerciais, né. Eu, como virologista, não podia deixar de botar uma figurinha, né, mostrando o vírus. O vírus que causa a doença de Newcastle, ele pode ser chamado de vírus da doença de Newcastle ou Newcastle Disease Virus, mas o nome dele, pelo Comitê Internacional de Taxonomia Viral, ele se chama ortoavula-vírus aviário tipo 1. Essa nomenclatura, ela foi reformulada em 2019, baseada nas características no sequenciamento de metagenômica. Então, em 2019, vários vírus tiveram sua nomenclatura reformulada, e esse atualmente é o nome oficial do vírus. Ele é um vírus de RNA envelopado, e aqui eu trouxe um desenho esquemático do vírus para explicar algumas estruturas dele que vão ser importantes mais adiante quando a gente falar de diagnóstico. Então, ele tem algumas glicoproteínas no seu envelope, né, que são importantes, que é a hemaglutinina, a neuraminidase e a proteína de fusão, e na estrutura ainda do envelope ele tem essas bolinhas representadas aqui como bolinhas marrons, que seria a proteína da matriz do envelope. Então é importante vocês lembrarem da proteína da matriz do envelope, aqui representado em verdinho a hemaglutinina e a neuraminidase,
que são duas estruturas que o vírus da influenza aviária também apresenta. E sempre que a gente fala de Newcastle, a gente fala junto de influenza aviária, porque são duas doenças que têm uma sintomatologia muito semelhante e geralmente uma é diagnóstico diferencial da outra. Então, vocês vão ver que várias vezes eu vou falar de Newcastle e eu vou falar também de influenza. E a proteína de fusão, que aqui está representada por essa estrutura amarela, que é o que vai dar a patogenicidade do vírus. Então, essa proteína aqui, dependendo do sítio de clivagem que ela apresentar, ela vai gerar, então, formas patogênicas do vírus. Então, aqui, só para demonstrar, o vírus da doença de Newcastle, ele afeta diversos hospedeiros, né? O principal seriam as aves, mas aves de diversas espécies. Então, a gente tem as aves aquáticas, os anatídeos, patos, marrecos, as galinhas, aves domésticas, codornas, perus, avestruz, a família dos psitacídeos, passeriformes. Então, são diversas espécies de aves que são afetadas pela doença de Newcastle. Existe relato da doença em répteis, né, em serpentes, e ela é uma zoonose. Ela é uma doença que é transmitida por humanos, causa uma conjuntivite transitória e autolimitante, né? Não é uma doença grave, mas geralmente acomete, então, tratadores e pessoas relacionadas com contato com aves. A transmissão, ela é uma doença que se dissemina por contato direto, né? Então, isso é bastante preocupante, porque as nossas criações, os animais são confinados, né, num local, tem um contato direto entre eles, e a disseminação do vírus, então, ela se dá por aerossol, como eu comentei, ela é uma doença respiratória e digestiva, então, o vírus é eliminado através da respiração, através das fezes, os animais podem se contaminar através da ração contaminada, e os roedores e as aves silvestres, então, podem transportar e contaminar as criações, né? A transmissão vertical, ela ainda não foi comprovada. E o período de incubação da doença de Newcastle, ele é um período relativamente curto, né? A média é de 2 a 6 dias, mas ele pode ser de até 15 dias. Então, com relação à sintomatologia clínica, a gente pode dizer que existem 4 tipos da doença, ou patotipos, né? O velogênico, que seria aquele que tem maior severidade, e aí ele pode ser diferenciado em viscerotrópico, com uma sintomatologia respiratória, ou neurotrópico, com a sintomatologia nervosa. O mesogênico, que também tem um pouco dessa sintomatologia, desses sinais clínicos respiratórios e digestivos. O lentogênico ou vacinal, que daí não tem muita sintomatologia, e o apatogênico. Então, aqui só para a gente exemplificar um pouquinho melhor, né, eu deixei em vermelho os 3 que seriam as formas clínicas que a gente observaria e que seriam as formas mais preocupantes da doença, que é o velogênico viscerotrópico, né, então tem lesões intestinais e respiratórias, ela é altamente patogênica e tem uma mortalidade muito grande. O velogênico neurotrópico, né, que também tem sinais nervosos e respiratórios, tem uma mortalidade em aves adultas já um pouco menor, em torno de 90%. E o mesogênico, que tem, então, sinais respiratórios mais brandos, pode ter um pouco de sinal nervoso, e a mortalidade, ela é um pouco mais baixa, mas ela ainda tem uma mortalidade significativa. E o lentogênico, ou vacinal, né, tem sinais respiratórios brandos, geralmente ela é uma enfermidade subclínica. E essas cepas, então, são as que são utilizadas para a produção de vacina. E o apatogênico, que, então, seria uma infecção entérica subclínica, que é o geralmente observado em aves silvestres. Então, aqui, só para exemplificar um pouco da sintomatologia da doença, né, as aves, elas apresentam anorexia, apatia, descarga nasal e ocular, elas têm conjuntivite, taquneia e uma diarreia esverdeada. Então, o vírus da doença de Newcastle, ele é um vírus que replica no trato respiratório e no trato digestivo. Então, por isso que as lesões e a sintomatologia são relacionadas principalmente com esses órgãos. E por isso que ele é confundido também com influenza aviária, que também tem esses sinais respiratórios.
Com relação aos sinais nervosos, então, a gente tem ataxia, tem torcicolo, tem opstótono, né? E aí as aves apresentam, então, uma alta mortalidade. Vou mostrar aqui para vocês um vídeo de uma avestruz com a sintomatologia nervosa. Na internet, na verdade, tem diversos vídeos sobre aves com sintomatologia de Newcastle. É bem interessante, vale a pena procurar. Mas eu trouxe esse daqui, porque ele tem a sintomatologia nervosa clássica. Então, a ave, essa avestruz é uma avestruz jovem, de 4 meses, ela tem as asas caídas, o torcicolo bem caracterizado, ela não consegue ficar em pé, né? É bem característico a ataxia, e ela apresenta um pouco de tremor de cabeça também. Tá? Quando ela, naquelas primeiras imagens, ele era mais fácil da gente visualizar. Então, voltando aqui para a apresentação, surgiu daí a ideia, né, a lenda de que a avestruz enterra a cabeça quando ela está com medo, né? Então, antigamente, né, quando se viam os primeiros casos de doença de Newcastle em avestruz, ela tinha, então, ela pendia a cabeça, tinha essa torcicolo, e aí surge a lenda de que a avestruz enterra a cabeça quando ela está com medo, né? Mas, na verdade, esse comportamento da avestruz baixar a cabeça pode ser explicado pela doença de Newcastle ou pelo hábito delas de cavarem, né, o chão para fazer os ovos. Então, às vezes, a gente observa, dá a impressão de que a avestruz está com a cabeça enterrada ali, mas, na verdade, ela está cavando, fazendo a postura dos ovos. Com relação às lesões macroscópicas, né, eu comentei que o vírus, ele replica, então, no trato respiratório e no trato gastrointestinal, e são basicamente os órgãos que a gente vai observar lesão numa necrópsia. Então, no trato respiratório superior, a gente tem ulcerações, tem hemorragias, tem inflamação, os sacos aéreos apresentam opacidade, aerossaculite, e aí são sinais característicos também de influenza aviária. O coração pode apresentar algumas hemorragias, e o trato gastrointestinal, então, apresenta petequias, principalmente no proventrículo e no intestino, como mostra aqui essa figura. Bom, mas e daí, o que faz a gente suspeitar, né, de um caso de doença de Newcastle, né? Então, segundo lá o nosso Plano Nacional de Sanidade Avícola, esses seriam os principais motivos para uma suspeita de Newcastle, né, e influenza aviária. Então, seria uma mortalidade alta de aves, maior ou igual a 10%, num período curto, né, em torno de 72 horas, em criações comerciais, em maior ou igual a 15%, né, em frangos de corte num período de até 50 dias, ou mortalidade igual ou superior a 20% em aves comerciais de corte num período superior a 50 dias, né. Um aumento significativo de número de aves com sinais clínicos também em criações domésticas, né, ou lesões em múltiplos órgãos, também seria uma suspeita de Newcastle. Em frangos de postura e reprodução, né, a gente teria, então, a queda súbita ou significativa de pelo menos 10% da produção de ovos e aquelas alterações, malformações na casca, né. Ou então resultado positivo, né, em atividades de pesquisa não oficiais, ou resultado positivo, então, num teste sorológico de uma vigilância ativa ou uma certificação por um laboratório credenciado. Então, aí, para explicar um pouco mais sobre vigilância, né, a gente tem a vigilância passiva, que é aquela que é baseada na notificação da doença ou na suspeita da doença. Sempre que existe uma suspeita de doença, a gente tem que fazer a notificação, então, para os órgãos oficiais, e essa amostra, então, ela é realizada uma colheita oficial que é encaminhada para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, que é o laboratório do Ministério da Agricultura, responsável pelo diagnóstico oficial de doença de Newcastle e influenza aviária. Quando a gente tem uma vigilância ativa, que é aquela que é baseada na busca ativa de casos, né, através de análise em abatedor, inquéritos ou certificações, essas análises, elas podem ser feitas em laboratórios credenciados, como é o caso do IPVDF, que é credenciado para fazer influenza em Newcastle.
No caso daí de um resultado positivo, como eu comentei no slide anterior, então a gente notifica e encaminha as amostras para o LFDA de São Paulo. Então, o diagnóstico da doença, como eu comentei, ele tem sinais e lesões que são pouco específicos, né, que são facilmente confundidos com influenza, laringotraqueite e outras diversas doenças. Ele precisa, então, para o diagnóstico específico, a gente precisa ter o isolamento viral, a identificação desse vírus e a determinação da virulência, para a gente saber se realmente é uma cepa de alta patogenicidade ou não. Então, a gente faz o isolamento viral através da inoculação do material em ovos embrionados. Esses ovos são acompanhados e depois se coleta o líquido alantóide dos ovos e aí a gente faz o teste de hemaglutinação. Então, lembrem que lá no início eu comentei que o vírus da doença de Newcastle, ele tem a hemaglutinina. Então, a gente faz esse teste para ver se realmente ali tem um vírus hemaglutinante. Tendo um vírus hemaglutinante, a gente faz a inibição da hemaglutinação com um antissoro específico, que diferencia daí se esse vírus hemaglutinante é Newcastle ou influenza aviária. A gente pode fazer também, a partir desse líquido, uma PCR para a proteína da matriz, para determinar se realmente ali, então, existe o genoma do vírus da doença de Newcastle. E a determinação da virulência, a gente pode fazer basicamente de duas formas. Através do sequenciamento do GNF, em busca dos sítios de clivagem que determinam cepas patogênicas, e através do índice de patogenicidade intracerebral. Então, aquele material que foi inoculado lá nos ovos, que gerou aquele líquido alantóide, ele é inoculado em pintos de um dia, é inoculado intracerebral, e aí esses animais, eles são acompanhados durante 8 dias. Então, cada dia eles recebem uma nota que vai de 0 a 1. 0 seria não ter ser sadio, 1 se eles têm sintomatologia clínica e 2 se eles morrem. E aí, ao longo desses 8 dias, então, é feita uma média. Então, aquele material que deu um índice de patogenicidade maior ou igual a 0,7, ele caracteriza cepas mesogênicas e velogênicas. Então, assim, a gente determina cepas patogênicas da doença de Newcastle. O diagnóstico ele também pode ser feito por ELISA, né? Principalmente na vigilância, o ELISA ele detecta anticorpos, então é sempre importante a gente fazer a PCR para proteína F e fazer uma caracterização, então, dessa presença de anticorpos. E o material de colheita para diagnóstico ou mesmo para vigilância, na verdade, diagnóstico a gente faz das aves mortas, né? Então, a gente coleta órgãos, se possível, a gente faz swab de traqueia, cloaca e coleta o soro também dessas aves. E a vigilância nas aves vivas, então, é feito de swab de traqueia, swab de cloaca e de soro. Então, em 2009, eu pude acompanhar um trabalho que foi realizado na Lagoa do Peixe, mais adiante eu vou demonstrar ele para vocês. E aí a gente conseguiu fazer um vídeo sobre essa coleta deixa eu só tirar o som aqui dele. Então, a gente faz a coleta do swab de traqueia, né? Essa galinha aqui, ela colaborou bastante, mas a gente introduz, então, ele dentro da traqueia. Esse swab, ele tem que sair com material, ele tem que sair com muco ou material para a gente fazer esse diagnóstico. Depois a gente realiza daí o swab de cloaca, e também a gente tem que introduzir na cloaca do animal, e esse swab tem passar por todas as paredes, e esse swab tem que sair com material fecal para a gente conseguir fazer a detecção correta do material. E aí depois, então, a gente passa para colheita de sangue, no caso aqui a gente fazia da braquial, na asa ali da ave. E a gente faz a coleta do sangue, deixa esse sangue a temperatura ambiente para dessorar, e depois a gente coleta o soro.
Então, com relação ao nosso, falando já um pouco sobre vigilância, né, e sobre o nosso Programa Nacional de Sanidade Avícola, né, ele foi implantado lá em 1994 e ele determina, então, os critérios mínimos de biossegurança das criações comerciais. E ele também estabelece os procedimentos específicos de prevenção, vigilância epidemiológica de influenza e Newcastle. Então, lá ele determina, né, a investigação imediata de qualquer notificação ou caso suspeito de influenza e Newcastle. Ele determina que sejam feitos inquéritos e estudos epidemiológicos. E ele determina uma vigilância, então, que deve ser realizada no abate das aves em estabelecimentos avícolas de produção e postura, em aves importadas, na certificação sanitária de compartimentos avícolas, que são certificações voluntárias que as granjas podem aderir, e a sítios de aves migratórias. Então, o último inquérito realizado aqui no Brasil foi em 2016. Então, nesse mapa aqui da esquerda, a gente mostra todos os municípios que foram amostrados durante esse inquérito, e o Brasil foi dividido, então, em 3 grandes regiões, nesse estudo aqui. Então, a primeira região seria Norte e Nordeste, a segunda Centro-Oeste, e a terceira seria Sul-Sudeste. E as aves, elas foram divididas em 4 subpopulações. Então, a subpopulação 1 eram frangos e perus de corte, a subpopulação 2 eram galinhas poedeiras, e a subpopulação 3, reprodutoras. E a subpopulação 4 seriam as outras espécies de aves. Então, aqui a gente tem as ratitas, as codornas, as aves silvestres, psitacídeos e outras aves. Esse relatório, ele está disponível na internet, ele é bem interessante, porque ele fala de influenza e de Newcastle, é bem interessante de se olhar. Então, aqui, eles encontraram 2,8% de ELISA, de positividade no ELISA para a doença de Newcastle, né? Principalmente nas aves da subpopulação 1, em frangos e perus de corte, no norte e nordeste do Brasil. É importante lembrar que a vacinação para a doença de Newcastle, ela não é obrigatória em aves de corte, né? Somente em poedeiras e aves de reprodução. Então, essas amostras, elas foram submetidas, então, a PCR para a proteína da matriz do vírus, e 9% das amostras deram positivo. E aí, então, foi submetido a PCR para a proteína de fusão, para determinar se eram cepas patogênicas ou não, e aí todas elas deram negativos. Então, a explicação talvez mais provável é de que seja uma cepa não patogênica, né, que circula nessa população, e existe a suspeita de que seja talvez uma cepa vacinal, talvez por uma vacinação não declarada dos criadores de frangos, né. O IPVDF, como o Benito comentou, né, nós somos um laboratório do Estado, nós somos credenciados pelo Ministério da Agricultura para o diagnóstico de influenza em Newcastle, na verdade, para o teste de ELISA, né, para influenza em Newcastle, e nós somos acreditados pelo Inmetro, pela ISO 17025, para a realização desses exames. Nós somos o laboratório oficial aqui do Estado. O LFDA de São Paulo, ele é o laboratório oficial do Ministério da Agricultura, e desde 2016, o LFDA, ele foi reconhecido pela OIE como laboratório oficial da América Latina para o diagnóstico de influenza e Newcastle. Então, o IPVDA, o LFDA e diversos outros laboratórios do Brasil, eles fazem parte da rede sul-americana de diagnóstico de influenza aviária e doença de Newcastle. Em novembro desse ano, a gente teve uma reunião, que foi a 5ª reunião virtual sobre o diagnóstico de influenza aviária e Newcastle, que foi um evento muito interessante, assim, foi uma oportunidade de todos os países da América do Sul demonstrarem a sua estrutura laboratorial e os seus testes de diagnóstico, de vigilância, né,
E essa rede, ela é muito importante, assim, porque a gente mantém contato, trocas de protocolos, e agora o LFDA, que é o nosso laboratório de referência, pensa em fazer na verdade está organizando testes de proficiência para os outros laboratórios. Então, esse ano, como ele foi virtual, né, a gente conseguiu participar, tinham mais de 100 pessoas participando dessa reunião e foi muito interessante. Então, nessa reunião, né, a Dilmara, que é responsável lá pelo laboratório de São Paulo, ela demonstrou os dados de vigilância do laboratório lá de São Paulo no ano de 2019. Então, ela demonstrou aqui o número de lotes ou propriedades que foram monitoradas ao longo do ano, né? A gente observa que tem vigilância passiva e tem vários lotes amostrados durante uma vigilância ativa, né? Aqui o número de testes, então, que foram realizados ao longo do ano. Então, a gente tem testes como isolamento, índice de patogenicidade intracerebral, porque tinha amostra de campo, tinha amostra com suspeita de doença, né? Tudo bem, mas aí eu comentei que desde 94 a gente não tem mais Newcastle na avicultura comercial, desde 2006 a gente não tem mais na avicultura doméstica. E por que a gente tem que se preocupar, então, com a doença de Newcastle, né? Porque, na verdade, a gente tem um monitoramento bem interessante, bem expressivo, na verdade, na nossa criação comercial e, de certa forma, na criação doméstica também, através dos inquéritos, mas a gente não consegue ter o controle sobre as aves silvestres e sobre as aves migratórias. Então, eu separei dois artigos científicos aqui que demonstram, né, a importância da gente continuar essa vigilância ativa. Então, o primeiro foi esse aqui, que eu participei em 2009, a gente fez as coletas, ele foi parte do doutorado da Fernanda, ele foi publicado em 2014, que era uma vigilância, então, da doença de Newcastle em aves de fundo de quintal, na região da Lagoa do Peixe, aqui no Rio Grande do Sul. Então, aqui é a localização do Rio Grande do Sul, né, o estado mais ao sul do Brasil. Aqui no mapa B, essa região mais escura é a nossa área de produção comercial avícola do estado. Então, ela se encontra praticamente nessa região aqui, alguma parte aqui. E esse quadradinho aqui é a ampliação dessa região aqui da Lagoa do Peixe, onde a gente desenhou, onde a gente determinou esse estudo. E por que a gente fez o estudo nessa região? Porque ela é um sítio de invernada e de alimentação de aves migratórias muito importante aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi feita uma análise estatística, né, e um mapeamento de todas as propriedades que tinham aves, que tinha criação de fundo de quintal no entorno da Lagoa do Peixe, e aí se estabeleceu um raio, então, de 3,5 quilômetros, e dentro desse raio a gente tinha 131 propriedades para serem amostradas. Então, por uma análise estatística, né, foi determinado um N de 48 propriedades, e aí em branco, então, são as propriedades que foram selecionadas para o estudo, e em preto, aquelas propriedades que pertenciam ao entorno da lagoa. Nesse trabalho a gente aplicou também um questionário nessas propriedades, e eram coletados soro na verdade, material de 9 animais. Então, a gente coletava soro para fazer o ELISA e coletava suave de traqueia e de cloaca para fazer a PCR em tempo real. Aquelas propriedades que tinham menos do que 9 animais, a gente fazia a coleta de todos os animais. E aí, então, aqui a gente tem agora em branco todas as propriedades que foram positivas, com pelo menos um animal, e em preto as propriedades que foram negativas. Então, a gente teve uma soroprevalência de 33,8% positivos no ELISA para Newcastle. Isso compreende 42 das 48 criações, ou seja, 87,5% das criações tinham pelo menos um animal soropositivo. Esse material todo foi submetido a PCR e ele foi negativo. Então, a gente acredita, né, que seja uma cepa de baixa patogenicidade, que seja capaz de induzir anticorpos, mas essas aves eram todas sadias, não tinham
sintomatologia clínica. E o questionário que foi aplicado nessa região também, ele demonstrou 2 fatores importantes, né? O primeiro, que quanto maior a distância da lagoa, menor era a soropositividade. Então, isso demonstra, né, que a presença das aves migratórias, das aves silvestres ali na região, ele contribui, né, para a soroprevalência das aves de fundo de quintal. E a outra era que a taxa de prevalência, ela aumenta dentro da propriedade em que o criador usa as aves as suas próprias aves para fazer a reposição. Então, aquelas propriedades que estavam mais perto da lagoa e que tinham mais casos positivos, elas também utilizavam elas mantinham o seu plantel através da sua própria criação. O outro trabalho que eu queria mostrar para vocês era esse aqui, que também foi desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, sobre achados moleculares e patológicos, né, do vírus da doença de Newcastle em pombos, aqui em Porto Alegre. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido numa praça aqui no centro de Porto Alegre, no verão de 2014. As pombas, elas tinham uma sintomatologia nervosa e elas morriam entre 24 e 48 horas a partir do início desses sinais clínicos, né? Eram todas aves adultas, machos e fêmeas, e durante o período do estudo foram observados 120 aves mortas. Para quem não conhece, aqui o centro de Porto Alegre, né, a gente tem, próximo aqui ao Cais do Porto, a gente tem o Rio Guaíba, na verdade que é um lago aqui, do lado da nossa região central, e ali a gente tem, as pombas, elas habitam tanto essas praças aqui do centro, como ali a parte dos galpões ali do Cais do Porto. Então, a gente acredita que essa mortalidade seja muito maior, porque a gente fez a observação somente nessa praça aqui, que foi onde foi conduzido o estudo. Então, essas pombas, elas tinham tremor de cabeça, incoordenação, paralisia, regurgitação, tinham torcicolo, e tinham principalmente as asas caídas, como demonstra essa foto aqui. Esse estudo, ele foi realizado ao longo de 5 semanas, e foram coletadas um total de 24 aves. Então, aqui são os órgãos que foram afetados, né, das aves que tinham lesões macroscópicas durante a necrópsia. Essas aves todas foram submetidas à PCR para proteína M, à imunohistoquímica e depois ao sequenciamento da proteína de fusão. Então, a gente pode ver que as aves tinham sinais clínicos tanto no cérebro, no fígado, no baço, no pâncreas, nos rins e na medula óssea. Alguns animais tinham também lesão no oviduto. Então, foram um total de 6 aves positivas na PCR para proteína M e de 9 aves positivas na imunohistoquímica, né? Sendo que o cérebro foi o órgão que deu, que teve a maior positividade durante a imunohistoquímica. E essas aves foram submetidas a um diagnóstico diferencial, então, para influenza, para West Nile, para Mycoplasma C9 e galisséptico. E foram negativas, né, para todas essas outras doenças. Então, essas amostras foram submetidas, né, ao sequenciamento para caracterização se era uma cepa de alta patogenicidade ou não. E aí o sequenciamento do gene F, né, demonstrou que eles tinham esse sítio de clivagem, que é o característico de cepas velogênicas. O sequenciamento também deu origem a essa árvore filogenética aqui do vírus, e a gente percebe que a amostra aqui do Brasil, né, de pombas aqui do Brasil, decorrente desse trabalho, ela é muito semelhante a essa amostra de pombos da Argentina. Então, como eu comentei, aqui o centro de Porto Alegre, onde estavam essas aves, é ao lado, né, do Lago Guaíba, que também é uma rota migratória de aves. Então, provavelmente a origem dessa cepa, ela tenha vindo de aves da Argentina. E essa árvore filogenética aqui também nos mostra que esse vírus, ele foi classificado dentro da classe 2. Isso aqui é um outro tipo de classificação do vírus, onde eles são divididos em classes e subgrupos,
Então, a classe 2 são cepas, na sua grande maioria, de cepas patogênicas. Então, isso demonstra realmente que o vírus era uma amostra patogênica, né? Então, assim, resumindo, para a gente finalizar, a gente tem uma avicultura comercial de corte de matrizeiros ou de postura, que tem uma biosseguridade, a gente tem a vacinação, a gente tem, teoricamente, uma criação protegida. Mas, por outro lado, a gente tem a nossa criação doméstica de aves suscetíveis, né? A maioria dos criadores não faz a vacinação, então a gente tem o risco de introdução da doença nessas aves. E a gente tem também as aves reservatórias, né? Aqui é uma foto lá da região da Lagoa do Peixe, então mostra as aves migratórias em contato com bovinos, e isso aqui muitas vezes é o pátio é o fundo da casa da pessoa que tem uma criação de pato, marreco, de galinhas, e esses animais todos entram em contato, né? Então, a vigilância, ela deve ser permanente, a gente deve continuar fazendo esses estudos de vigilância ativa, né, para a gente não ter a reintrodução desse vírus, porque como eu comentei lá no início, né, ele é um vírus que circula, a gente vê que em outros países a gente tem a ocorrência do vírus da doença de Newcastle de alta patogenicidade. E os dois trabalhos que eu demonstrei aqui também mostram que a gente pode ter em aves silvestres essa vírus de alta patogenicidade. E como eu comentei também, né, o Brasil, ele é o número 1 em exportação de carne de frango, né, a gente teve uma comercialização de 4,2 milhões de toneladas de frango, né, e a gente não quer perder esse status, né. Então, o que eu tinha para falar sobre vigilância e sobre a doença de Newcastle era isso. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de falar, de demonstrar, né, esses dados, e eu estou, então, à disposição para perguntas e questionamentos. Carla, parabéns pela apresentação, muito rica, né, com bastante resultado científico, que é a nossa área de atuação, né, e nós temos já algumas perguntas aqui, que foi realizada pela professora Cláudia Eurica, lá da Universidade Norte Paraná. Ela pergunta, ela comenta, muito obrigado pela aula, né? A pergunta dela é sobre regionalização do Rio Grande do Sul. Não é mais adotado? Como está o processo de regionalização? Eu não sei de que processo de regionalização que ela está comentando, Benítez. Se explicar um pouco melhor. Vamos ver, ela talvez complemente, né? Sim. A pergunta dela. Daniele, também agradecendo a palestra, dando os parabéns, o Leandro Ney, o professor Wagner Lunge também comentando, muito extra. Deixa eu pegar mais uns comentários aqui. Acho que tem uma pergunta da Helene aqui, ó. De que como é suspeita na região sul, soro para IPVDF, para sorologia e PCR somente em São Paulo? Na verdade, assim, Helene, a gente tendo se a gente faz uma sorologia e ela deu positiva, a gente faz um outro teste confirmatório, ou a gente encaminha essa amostra para São Paulo. Se eu tiver uma suspeita clínica, por exemplo, aqui numa granja no Rio Grande do Sul, eu vou fazer a notificação para o Ministério, e eles que vão realizar o diagnóstico definitivo. Então, a gente não faz diagnóstico definitivo de influenza e Newcastle, a gente faz sorologia para monitoramento, para vigilância, mas a confirmação mesmo é só em São Paulo, é o único laboratório oficial para diagnóstico definitivo de Newcastle influenza.
O Harvey comenta: parabéns, Carla, muito interessante trabalho de acompanhamento do vírus no Rio Grande do Sul. Bom, a professora Cláudia aqui comenta: estados positivos não afetam os negativos. Eu acredito que afeta sim, porque a partir do momento que a gente tem uma notificação, né, a gente trava todo o comércio, a gente tem a interdição daquela região ali, da granja, né, então, até a gente ter um resultado, descartar um caso positivo, a gente tem, acho que afeta toda a comercialização, sim. Carla, deixa eu te perguntar, Sim. não é diretamente relacionado à nossa palestra, né, que é sobre doença de Newcastle, mas a gente vive hoje uma situação na Europa e na Ásia com vários surtos de influenza sendo notificados, né? Sim. Eu queria saber assim, se essa rede sul-americana de diagnóstico de influenza em Newcastle, a qual o IPV faz parte, né, o laboratório de vocês de virologia, né, existe algum alerta, algum procedimento que é enviado para os laboratórios de diagnóstico que pertence à rede para aumentar a monitoria, algum cuidado específico? Assim, existe esse tipo de situação? Sim, na verdade, essa rede de laboratórios, né, ela é uma rede de comunicação entre todos os laboratórios, assim, então, que nem eu comentei, né, é trocado o protocolo de diagnóstico, a questão de informações, então, teve, por exemplo, a Colômbia mostrou os dados, né, dos surtos que eles tiveram em 2019, e aí isso tudo gera um alerta, então, nos países vizinhos, né, nos países que têm comercialização ou que têm trânsito, não, porque o vírus ele pode ser vinculado de outras formas, não só, né, como eu comentei, pelas aves. Então, tem essa comunicação, sim, entre essa rede de laboratórios, e essa comunicação, eu acho que ela é super importante, assim. A Laura já tinha participado de uma reunião anterior, e essa rede, ela proporciona também treinamentos, então, eu não me lembro agora qual foi o ano que teve um treinamento em São Paulo, né, todos os laboratórios foram para lá, fizeram treinamento com as técnicas de diagnóstico, né, então, ela é uma rede de informação e capacitação dos laboratórios. Eu áudio fechado, Elogios, né? Sim. O Harvey faz uma pergunta aqui, que agora eu consegui localizar. Você conhece algum estado do Rio Grande do Sul, algum estudo, desculpa, no Rio Grande do Sul que relaciona sorologia média ou alta com resultados de abatedouro? Não, com resultados de abatedouro, não. Eu até procurei para ver se tinha algum estudo assim, mas eu não achei nada publicado com relação à sorologia de abatedouro. Aqui do estado, na verdade, né? Porque em outros países, assim, tem outros trabalhos que falam sobre sorologia, mas aqui do Rio Grande do Sul especificamente, não. A colega Laura Lopes de Almeida parabeniza a tua palestra, comenta que foi ótima a apresentação. A colega Ananda Kowalski, também do PESA, né, comenta essa palestra. Obrigado, Carla, por compartilhar teu conhecimento conosco, né? Marinês Lazari também comentando. Parabéns, Carla, pela palestra. A Carla comenta. Não, Marinês Lazari comenta. Desculpa. No início do ano, tivemos casos na Serra. Chegou a acompanhar? Se sim, poderia relatar brevemente
Não sei se são casos de mortalidade ou casos comprovados, né, de Newcastle. Eu acho que casos comprovados não foram, porque a última, talvez tenham sido casos suspeitos, né? Eu não cheguei a acompanhar esses casos, mas eu acredito que sejam casos suspeitos que devem ter ocorrido na região da Serra, né, que é a nossa região mais produtora aqui de frangos, né, e provavelmente deve ter sido negativo, porque a última notificação, na verdade, de caso positivo, ela data de 2006, né, então, mas a gente tem suspeitas, né, tanto que aqueles dados ali que a Dilmara mostrou são de vigilância passiva, né, a gente tem casos suspeitos, a gente tem essa investigação, mas ainda bem que todos eles são negativos, né. A Vanessa Dalcin comenta, bom dia, sobre os resultados positivos em Guaporé, em março de 2020, em pombos comerciais. Eu não fiquei sabendo sobre esses resultado positivo. Ele até pode ser, eu procurei na OIE, né, os casos notificados de alta patogenicidade e não encontrei esse caso. Então, eu acredito que seja doença de Newcastle, né, em pombos comerciais, mas de baixa patogenicidade. Por isso que eles não são notificados, né, e registrados lá na OIE. A Vanessa complementa aqui que foram em pombos domésticos, né, que eu tinha comentado ali, pombos comerciais, né? Sim. Vários trabalhos de pesquisa e trabalhos de soroprevalência, assim, em outros locais do Brasil também, com relação a gente encontra, né, sorologia, ou a gente encontra o vírus, mas eles são vírus de baixa patogenicidade. Então, isso não gera uma notificação de ocorrência da doença de alta patogenicidade. É importante a gente esclarecer que o que é notificado na OIE é a doença de alta patogenicidade. Então, quando a gente diz que a gente é livre desde 2006, a gente é livre da doença de alta patogenicidade. Mas os casos de baixa patogenicidade, eles existem, né? O Cleiton, da Secretaria da Agricultura, né? Ele comenta, eu acompanhei o caso dos pombos em Guaporé, sinais nervosos, mortalidade de pombos domésticos, mas o diagnóstico no Lanagro foi para mixovírus de pombos, só comenta isso. Daí a Nanda, foram casos para mixovírus 1 em pombos de subsistência, né? E comenta também que a ficha técnica do doença Newcastle para as definições e as ações adotadas oficialmente para esses casos, né? Isso, a gente tem, é bem interessante, a gente tem tanto no site aqui da Secretaria da Agricultura como do Ministério, né, a gente tem as informações sobre Newcastle e influenza. Essas fichas técnicas, elas trazem todas as características da doença. É algo bem interessante, assim, para quem é veterinário de campo, porque a ficha técnica, ela é uma informação resumida e muito clara sobre a doença, diagnóstico. Então, essa dica da Ananda é bem interessante, assim. E até recentemente o Ministério lançou uma nota de laringotraqueite também, né? Bem com uma Sim. Descrição aí da doença e medidas, né, adotadas, né? O André Fonseca, da Symbios, comenta, parabéns à organização e à Carla pela ótima apresentação, assunto importante e sempre oportuno, né? Eu acho que... Kate e influenza são outros dois assuntos muito interessantes, né, da gente... A influenza é o outro assunto muito importante nesse momento, né, da gente comentar e até levar conhecimento para o pessoal, né. Eu não sei se gostaria de fazer mais algum comentário, Carla, que agora nós já estamos nos aproximando ao final do nosso tempo, né, Sim. do nosso evento, né.
Não, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade, Benito. Como eu comentei, eu acho que é sempre importante a gente... eu tentei fazer uma apresentação didática, assim, e trazer dados atuais que fossem relevantes, né, para o entendimento da doença e da importância da gente manter sempre ativa a vigilância, né? E então eu queria agradecer a oportunidade de demonstrar esses dados, esses resultados, e acho que era isso. Parabenizar pelo evento, né? Porque toda semana a gente tem um assunto interessante e importante, né? Da avicultura. Nós que agradecemos, Carla, pela tua bela apresentação e informações, bastante dados aí do Rio Grande do Sul, né? Que é bem importante para a agricultura gaúcha, né? Gostaria também de agradecer aí todos os participantes, né? Nós tivemos um grande número de inscritos e participantes hoje, né? Que demonstra que esse assunto realmente é bem importante, sabe? Aí, com muito interesse nesse tema, né? E é importante também a gente dizer que o IPV, né, está sempre à disposição de todas as pessoas aí, né, para dar o suporte técnico, todas as empresas, né, todos os órgãos estaduais, municipais aí que precisem de informações sobre a doença de Newcastle, né? E Sim. então eu acho que nesse formato aí nós estamos finalizando então nosso quarto AviShow e eu vou pedir então para que os participantes abram a câmera do computador para a gente poder fazer uma foto, né, da imagem dos nossos queridos participantes aí, né, e que possa ficar então aí como registro desse nosso quarto AviShow, que foi um sucesso da integração aí do Laboratório de Saúde das Aves, o Laboratório de Virologia do IPV, né? Acho que foi também um ato bem marcante, bem importante para nós.